Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca dos principais aspectos dos princípios do direito penal. Vamos falar agora sobre o chamado princípio da taxatividade, tá? Segundo Paulo de Souza Queiroz, o princípio da reserva legal, que nós já estudamos, né? Implica a máxima determinação e taxatividade dos tipos penais, impondo-se ao Poder Legislativo, na elaboração das leis, que redija tipos penais com a máxima precisão de seus elementos, bem como ao Judiciário, que as interprete restritivamente, de modo a preservar a efetividade do princípio. E aqui, como vocês podem observar, é um princípio que decorre do princípio da reserva legal, que nós já estudamos. Então, significa que as condutas típicas, né, aquelas que prevêem uma incriminação, prevêem uma punição, elas devem ser suficientemente claras, elas devem ser bem elaboradas, para não deixar dúvida por parte do destinatário da norma, né? Então, o preceito primário do tipo penal incriminador precisa estar muito bem definido, tem que ter uma definição precisa da conduta que é proibida ou que é imposta, e aí é vedada, com base nesse princípio, a criação de tipos penais que contenham os chamados conceitos vagos ou imprecisos, tá? Pelo contrário, a lei penal não pode trazer conceitos vagos e imprecisos, a lei penal deve ser taxativa. Professora, me dá um exemplo de um conceito vago e impreciso, né? Imagina um tipo penal que contivesse em seu preceito primário a seguinte redação: são proibidas quaisquer condutas que atentem contra os interesses da pátria. O que isso significa realmente? Quais são essas condutas que atentam contra os interesses da pátria? Né? Então, o agente tem que saber exatamente qual conduta está proibido de praticar. Não deve ficar nas mãos do intérprete, nas mãos do juiz, que aí, dependendo do momento político, né? Como, por exemplo, esse que nós estamos vivenciando agora, em 2020, no Brasil, né? Dependendo do momento político, ao seu talento, ele pode alargar essa exegese, essa interpretação e abarcar todas as condutas que sejam do seu interesse, né? Como já aconteceu na história do direito penal, no período da Alemanha nazista, na Itália fascista, na União Soviética, né? Depois da Revolução de Bolchevique, vocês já devem ter estudado, né? Nós temos um exemplo no Brasil, professor, hoje, de um conceito vago e impreciso? Sim, nós temos lá no artigo 9º da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83. O artigo 9º diz assim, ó: tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país, e prevê uma pena de 4 anos a 20 anos de reclusão. Como é que se tenta submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país? Né? Então, assim, é um tipo penal vago, isso deve ser evitado, deve ser combatido, né? Essa conduta, obviamente, vai ser aquela que atente contra a vontade de um tirano, se nós tivermos, né? Então, esse artigo, ele não deve sobreviver diante do princípio da reserva legal, diante do princípio da taxatividade, certo, pessoal? Então, coloquei aqui ainda nessa parte final para vocês o quê? Que com esse princípio, né, se busca garantir a eficiência do preceito delimitador da responsabilidade penal, demandando-se do Poder Legislativo a correta redação dos tipos incriminadores. Bom, dando continuidade, nós temos agora, vamos falar agora sobre o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Significa o quê, professora? Significa que o Estado só pode criminalizar condutas humanas voluntárias, né? Isso é, só pode responsabilizar as pessoas pelos fatos, pelo fato praticado, jamais por ser quem é, né? É por isso
que no Brasil foi abolido o tipo penal, a contravenção penal da mendicância. Então, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. Quem quiser, ele ainda está lá escrito, mas ele não é mais aplicado, foi abolido. O STF declarou sua inconstitucionalidade. Punir a conduta de ter alguém em seu poder depois de condenado por um crime de furto ou roubo, por exemplo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, né? Então, assim, o fato da pessoa ser um mendigo, ter essa sua condição, por causa dessa qualidade do sujeito ativo, nós temos a configuração de um tipo penal, né? E um tipo penal que vai muito além da intenção de proteger o bem jurídico tutelado, né? Mas traz um modelo político-criminal que transgride a própria dignidade da pessoa humana, né? Então, no nosso ordenamento jurídico, de forma legítima, nós temos a adoção do direito penal do fato, tá? Que considera as circunstâncias relacionadas ao autor na análise da pena, ok, né? Vai analisar o que em relação ao autor? A personalidade, os antecedentes criminais, tudo bem, mas ele não vai ser punido por ser quem é, vai ser punido pelo que fez, tá? Mas deve ser punido pelo que fez. Ninguém pode ser punido por ser pobre, por mendigar, por exemplo, né? Ninguém pode ser punido por seus pensamentos, por seus desejos, ou até mesmo por seu estilo de vida, desde que não confronte outro bem jurídico tutelado, né? Bem jurídico tutelado. O que mais, professora? Princípio da culpabilidade. É um princípio que está previsto de maneira implícita na Constituição e significa que ninguém vai ser punido penalmente, né, se não houver agido com dolo ou culpa. Dolo é quando você tem, digamos assim, de uma forma mais superficial, para agora que vocês estão começando o estudo do direito penal, agir com dolo seria agir com a intenção, ter a intenção de praticar aquela conduta, né? Ou com culpa, aquilo veio a ser aquele resultado daquela conduta veio a acontecer porque o agente foi negligente, imprudente ou imperito, né? Quando ele não desejava o resultado, mas ele agiu de forma negligente, imprudente ou imperita, que aí fez com que esse resultado venha a acontecer. Nós vamos estudar ainda direitinho os conceitos de dolo e de culpa, tá? Só para vocês compreenderem aqui esse princípio. Então, significa que ninguém pode ser penalmente punido se não agiu nem com dolo nem com culpa, tá? A responsabilização não será objetiva, né? Não existe crime sem culpa. A responsabilidade penal deve ser subjetiva. O direito penal não pode castigar um fato cometido por alguém que atuou sem culpabilidade. Então, nós temos aqui um postulado que é limitador do direito de punir. Só pode o Estado impor uma sanção penal ao agente chamado imputável, aquela pessoa penalmente capaz, que tenha potencial consciência da ilicitude daquilo que está fazendo, né? Possibilidade de conhecer o caráter ilícito do seu comportamento, quando dele era exigível uma conduta diversa, quando ele poderia agir de outra forma e não agiu, tá? Então, cada um deve ser punido penalmente, se agiu com dolo ou com culpa. Princípio da presunção de não culpabilidade ou da não culpa ou da presunção de inocência para os que ainda chamam dessa forma, denominam dessa forma. A Constituição Federal, no inciso 57, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Professor, o que é esse trânsito em julgado? É quando existir a sentença
penal definitiva da qual não caiba mais recurso. Esse é o chamado trânsito em julgado. E quando não cabe mais recurso daquela sentença, é porque transitou em julgado, né? E aqui é uma presunção, na verdade, de uma não culpa, tá? É utilizado, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ultimamente, ele vem preferindo a denominação de princípio da não culpabilidade ou da não culpa, em vez de chamar de presunção de inocência, né? Até porque uma situação é a de você presumir alguém inocente, né? Outra situação sensivelmente distinta é de impedir a incidência dos efeitos da condenação até o trânsito julgado da sentença, né? Que é justamente isso que a Constituição brasileira garante a todos. Então, o mais correto seria essa nomenclatura, presunção de não culpabilidade. Mas eu coloquei ambas aqui porque, na verdade, né, são utilizados como sinônimos, tá? Então, o que veda? Não devem incidir os efeitos da condenação até que haja o trânsito em julgado da sentença. Só podem incidir os efeitos da condenação depois que houver o trânsito em julgado da sentença, depois que não couber mais recursos, tá? E aí, eu coloquei para vocês uma decorrência desse princípio, tá? Que essa súmula vinculante, se é vinculante, só pode ser do Supremo Tribunal Federal, né? Que diz que o uso de algemas deve ser excepcional, né? Já que impõe o uso de algemas, impõe um constrangimento ao cidadão que presumidamente não é culpado, né? Então, é muito importante verificarmos essas aplicações, né? Por exemplo, nessa súmula. Nós tivemos um julgamento pelo STF em novembro de 2019, novembro do ano passado, em que o tribunal, inclusive, vedou a execução da pena após o trânsito em julgado da pena, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Teve até uma polêmica numa decisão anterior, no caso do ex-presidente Lula, que disse que era possível, sim, né, que já começasse a cumprir a pena, mesmo que a decisão ainda não tivesse transitado em julgado. Depois houve um novo julgado, né, uma nova análise pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o entendimento do mérito foi que não deve ser permitida a execução da pena, que a pessoa já comece a cumprir a pena, se ainda não tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, se ainda cabe recurso, certo? O que mais? Princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, né? Para que o ser humano tenha a sua dignidade preservada, torna-se essencial o fiel respeito aos direitos e garantias individuais, tá? A existência de tipos penais incriminadores voltados à punição de quem violar os bens jurídicos por eles tutelados pode dar a ideia de que o delito, quando concretizado, ofende de algum modo a dignidade da pessoa humana, tá? O relevo do tema concentra-se no fato de que tanto a vítima de um crime como o seu autor têm direitos no tocante à preservação da sua dignidade como pessoa humana que são. Então, pessoal, a ideia é o seguinte, não é porque a pessoa cometeu, ainda que o mais terrível, de acordo com esse princípio, ela continua sendo um ser humano, ela continua tendo direito à sua dignidade enquanto pessoa humana, que essa dignidade seja preservada. Então, a ninguém pode ser imposta uma pena ofensiva à dignidade da pessoa humana. Então, não podemos ter, né, essas penas de caráter cruel, desumanas, degradantes, tá? Então, por exemplo, me dá um exemplo, professora. Nós temos uma lei, a Lei 13.769 de 2018, que estabelece regras especiais de
progressão de regime de cumprimento de pena da mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, certo? E aí estabeleceu que ela pode já ter uma progressão de regime a partir do cumprimento de 1/8 da pena, né? Além de estarem presentes alguns outros requisitos, né? Alterou também a prisão domiciliar cautelar para a mulher gestante, né? Mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. E aí, para quê? Para que essas mulheres, levando-se em conta a sua situação, elas possam ter um cumprimento de pena com dignidade, né? Já que são pessoas que estão grávidas, né? E muitas vezes elas estão submetidas a prisões preventivas em uma situação totalmente degradante, sem cuidados médicos pré-natais, nem pós-parto, né? Nem berçário, nem creche, por aí vai. Então, uma forma de preservar a dignidade da pessoa humana, tanto da presa gestante quanto da criança, né? Também, de fato, com toda certeza, tá? Então, mas aqui o relevo do tema, como eu já falei, concentra-se no fato que tanto a vítima do crime como o seu autor têm direitos no tocante à preservação da sua dignidade como pessoas humanas que são. E nós temos também o chamado princípio da humanidade, né? Do qual o princípio da dignidade da pessoa humana decorre, né? Significa que o direito penal deve pautar-se pela benevolência, garantindo-se o bem-estar da coletividade, incluindo-se o dos condenados. É por isso que a Constituição Federal veda a chamada pena de morte, com exceção em caso de guerra declarada, né? Veda a pena de caráter perpétuo, né? Veda a pena de trabalhos forçados, veda a pena de banimento, veda a pena de caráter cruel, né, o degradante, e também deve ser assegurado o respeito à integridade física e moral do preso. Bom, estamos diante de uma ciência do dever ser, né? Nem sempre é o que na prática nós vemos. Será que o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da humanidade no tocante às pessoas do sistema carcerário brasileiro, será que esse princípio está sendo respeitado em relação a essas pessoas, né? Deixa aqui a reflexão para vocês. Nós temos também o chamado princípio da individualização da pena, que está previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Diz o quê? A pena não deve ser padronizada, cabendo a cada delinquente a exata medida punitiva pelo que fez. Não teria sentido igualar os desiguais, sabendo-se que, por certo, que a prática de idêntica figura típica não é suficiente para nivelar dois seres humanos, certo? Então, aqui, nós precisamos também analisar isso. As pessoas, por mais que possam ter praticado até mesmo o mesmo crime, ainda que seja em concurso, né? É possível que essas pessoas tenham um histórico judicial diferente. Uma pode ser reincidente, a outra pode não ser, né? Uma pode ter agido portando uma arma quando o combinado era praticar um crime de furto sem levar nenhuma arma, e aí essa pessoa chega lá e dispara contra outra, e o seu comparsa não estava sabendo de nada daquilo, não estava ciente de nada daquilo, não concordou com nada daquilo. Seria justo que eles recebessem exatamente a mesma punição? Não, né? Então não deve ter um padrão. É tanto que, vejam, os tipos penais, por exemplo, o artigo 155, que trata do furto, prevê uma pena em abstrato que vai de um mínimo, né, de pena até um máximo de pena, de 1 a 4 anos. Justamente para quê? Para que o juiz, na análise de cada caso concreto, de acordo com a culpabilidade, outro princípio que nós já estudamos, de acordo com a culpabilidade de cada um, aplique a quantidade de pena necessária e suficiente,
né, para cada um. Então, não deve ter uma pena padronizada. Vejam que não é. Quem cometer no Brasil não é crime de furto, pena de 4 anos para todo mundo, não. Existe um patamar mínimo, um patamar máximo, e dentro desses patamares, o juiz deve considerar algumas circunstâncias para que ele chegue a uma pena justa, suficiente, merecida para o fato praticado por aquela pessoa, por cada pessoa, certo? Essa parte da dosimetria da pena é um assunto que vocês vão estudar em Direito Penal 2, ok? Que mais? Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, também é chamado de princípio da convivência das liberdades públicas, né? Diz que as penas devem ser harmônicas em face da gravidade da ação penal cometida, não tendo cabimento o exagero, tampouco a extrema liberalidade na combinação das sanções nos tipos penais incriminadores, né? Então, nós temos aqui um princípio constitucional implícito, que é um desdobramento lógico do princípio do mandamento da individualização da pena, sobre a qual nós acabamos de falar, né? Para que uma sanção penal cumpra suas funções, ela deve se ajustar à relevância do bem jurídico que está sendo tutelado, tá? Sem desconsiderar as condições pessoais do agente, né? Esse mandamento ele vai ser aprofundado quando vocês estudarem a teoria geral da pena em Direito Penal 2, como eu já falei. Então, possui 3 destinatários. O legislador, proporcionalidade abstrata. Então, quando o legislador vai elaborar a lei, trazendo os tipos penais incriminadores, ele deve trazer uma punição penal proporcional de acordo com a gravidade de cada conduta, né? De cada conduta que está sendo criminalizada. O juiz, né, na ação penal, que é a chamada proporcionalidade concreta. Então, o juiz, quando ele está julgando, ele deve aplicar uma pena proporcional dentro desses padrões mínimos e máximos que o legislador fixou na lei, né? E aos órgãos de execução penal, proporcionalidade executória. Tudo isso são princípios aplicáveis à pena que vão ser aprofundados no estudo quando for estudar a teoria geral da pena em Direito Penal 2, tá? E temos também o princípio da personalidade ou responsabilidade pessoal, tá? O que significa isso, professora? Ele está esculpido no artigo 45 da Constituição e diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Então, na órbita penal, pessoal, como eu coloquei para vocês, a sanção converge para um único ponto, a pessoa do condenado. Então, a mãe do condenado, o pai do condenado, não devem responder pelos fatos por ele praticados, né? As penas aplicadas devem respeitar, na absoluta precisão do termo, a individualidade humana. Uma das consequências desse princípio, associado à intranscendência do processo penal, é a multa, né? Que, mesmo considerada dívida civil para fins de cobrança após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não pode alcançar os herdeiros do condenado, né? Então, aqui nós temos um desdobramento lógico do princípio da responsabilidade penal individual, tá? Da culpabilidade também. Quem deve responder por aquele crime, quem deve cumprir aquela pena, tem que ser a própria pessoa do condenado, não devendo, né, ultrapassar a pessoa do condenado. Outro princípio muito importante, esse sempre é considerado aí bastante ao longo do estudo de direito penal de vocês, é muito, muito importante esse princípio, não que os outros não sejam, mas esse daqui tem um plus, tem um quê especial, ok? Quero que vocês tenham bastante cuidado com ele, que é o princípio da vedação do bis in idem, também chamado de princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Quer dizer que ninguém deve ser processado e punido 2 vezes ou mais, somente uma vez pela prática de uma infração penal. Ninguém deve ser processado e punido 2 vezes pela prática da mesma
infração penal. Professora, quer dizer que se eu cometi hoje um crime de furto e eu cumpro a pena relativa a ele, depois que eu estiver solto, que eu cumpri minha pena, se eu cometer outro crime de furto, eu não posso ser punido por esse novo crime, não? Não é isso. Aí você não está com, não é considerado o mesmo fato, né? Temos dois fatos, dois crimes de furto, duas punições distintas para cada fato, né? Então, cuidado. Se você pratica o furto hoje e você pratica o furto daqui a 2 anos ou amanhã, né? Você deve responder por cada um desses crimes, ainda que seja a mesma infração penal. O que não pode é você ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, ok? Pelo mesmo fato. Então, se você já cumpriu pena por o primeiro furto, não pode depois você ser julgado novamente por esse mesmo primeiro furto e ser condenado novamente a cumprir a pena por aquele mesmo primeiro furto, ok? Essa garantia está prevista, inclusive, implicitamente na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Está previsto também no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, né? Coloquei um trecho do decreto para vocês, que fala do ne bis in idem. E cuidado, pessoal, vedação do bis in idem, ok? Isso significa ne bis in idem, não bis in idem, ok? Ne bis in idem significa não bis in idem, vedação do bis in idem. Salvo disposição em contrário do presente estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais já se tenha condenado ou absolvido. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal um crime mencionado no artigo 5º relativamente ao qual já tenha sido condenada ou absolvida pelo tribunal. Então, vamos lá. Nós temos, né, o princípio do bis in idem com alguns significados, tá? No que tange ao processo penal, significa que ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo crime, ok? Pelo mesmo crime, ninguém pode ser processado 2 vezes, tá? Do ponto de vista material, significa que ninguém pode ser, obviamente, condenado uma segunda vez em razão do mesmo fato, tá? E do ponto de vista execucional, da execução, significa que ninguém pode ser executado 2 vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato, tá? Então, bis in idem é um tema bastante recorrente nos tribunais superiores. Temos vários julgados ao longo dos anos em que é mencionado esse princípio do bis in idem. Por isso, nós vamos em breve trabalhar com leitura a respeito também desse princípio e com estudos de caso para fixar melhor o aprendizado de vocês, ok, pessoal? Não deixem de ler a doutrina sobre o tema.